Vamos recordar Lima Barreto, mulato pobre, jornalista e escritor, figura destacada do romance social, que hoje laureamos nesse carnaval. Triste Fim de Policarpo Quaresma foi um livro escrito por Lima Barreto, um jornalista e um dos maiores escritores do Brasil. Ficou conhecido também como romancista da Primeira República. A Primeira República, período compreendido entre 1889 e 1930, retrata o poder dos militares de 1889 até 1894, na chamada República da Espada, e posteriormente até 1930, com a República Café com Leite, e na qual posteriormente assumiria Getúlio Vargas. O livro se passa durante o governo de Floriano Peixoto, o segundo marechal que assumiu na República da Espada. Com a renúncia de Deodoro, quem assume a presidência é seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. Entretanto, Deodoro ficou apenas 9 meses na presidência, não contando com o tempo de governo provisório. E a Constituição de 1891 dizia que se o presidente renunciasse com menos de 2 anos de mandato, novas eleições deveriam ser feitas. Floriano Peixoto ignorou a Constituição e continuou no poder. Em Lima Barreto, Uma Vida Atormentada, Moisés de Covante diz que as personagens barretianas são extremamente parecidas com as pessoas que frequentavam os cafés cariocas. Também diz que a literatura barretiana é caracterizada pelo uso da linguagem coloquial, fluida e com um tom satírico e humorístico. Além disso, se preocupou em tratar de diversos temas políticos, como a forma de governo e outros sociais, como o preconceito racial. Lima Barreto teve a vida bastante conturbada, principalmente por sua relação familiar, seus vícios e a rejeição na Academia de Letras diversas vezes. Ele também teve uma formação em jornalismo e se interessava muito pela leitura, o que culminou na escrita de diversas histórias. E tudo isso foi retratado por Moisés de Covante na biografia de Lima Barreto, Uma Vida Atormentada. Esta é a história de um menino mulato, neto de escravos. A história de um jovem inteligente e pobre que viu o pai enlouquecer e, para cuidar da família, teve que abandonar os seus estudos. A vida de um homem que escrevia denunciando os absurdos de uma sociedade injusta. Autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, incompreendido, considerado louco e que morreu aos 41 anos. Esta é a história de Lima Barreto, um dos grandes mestres da literatura brasileira. O Triste Fim de Policarpo Quaresma foi inicialmente publicado em 1911 através de folhetins no Jornal do Comércio. Os folhetins derivam-se do termo le folhetin, que significa rodapé. Os rodapés eram utilizados por jornais e posteriormente revistas como forma de entretenimento para o público, em que eram publicadas receitas culinárias, charadas e piadas. Só após 5 anos é que o livro é publicado em forma de livro realmente. Diferentemente de sua primeira obra, Recordações do Escrivão Isaías, foi aclamado pelo público. Era claramente nacionalista, um patriota exaltado que via na sua terra muita beleza, via como uma terra maravilhosa, abundante e cheia de facilidades. Sou brasileiro. Tenho orgulho disso. Apoio o Brasil. Isso foi muito inspirado pelo contexto, né? O pré-modernismo, na época, ele evocava muito esse sentimento de nacionalismo e regionalismo. E isso trazia consigo um sentimento de renovação. E justo nessa época, no século XX, havia a transição do simbolismo para o modernismo. E a Semana de Arte Moderna de 1922, que deu origem ao modernismo brasileiro. Para entender tudo o que aconteceu durante essa época, precisamos compreender qual era o contexto histórico brasileiro, o que estava rolando por aqui. Nesse momento, ocorriam reformas urbanísticas, o Nordeste brasileiro passava por sérios problemas de seca e a Guerra de Canudos acabava de acontecer. Além disso, o processo de industrialização e urbanização de São Paulo estava a todo vapor e começava o processo de favelização das cidades. Aprendeu a tocar violão com o Ricardo Coração dos Outros. Lima colocou esse nome no personagem porque ele representava a classe pobre e marginalizada, que naquela época era esquecida e alienada por uma república que não lembrava muito dessa parte da sociedade nas decisões políticas.
E Ricardo Coração dos Outros é justamente uma coisa para enfatizar que ele representava todo mundo, desde dos suburbanos até os totalmente marginalizados. Por esse tempo, Coração dos Outros sonhava desligado das contingências terrenas. Ricardo vivia ainda na sua casa de cômodos dos subúrbios, cuja vista é de Todos os Santos à Piedade, abrangendo um grande trato de área edificada, um panorama de casas e árvores. Há dias vivia em casa, pouco saindo, organizando seu livro. Passava confinado no seu quarto, almoçando café, que ele mesmo fazia, e pão, indo à tarde jantar a uma tasca próxima à estação. Gostava de passar assim dias, metido em si mesmo e ouvindo seu coração. Não lia jornais para não distrair a atenção do seu trabalho. Vivia a pensar nas suas modinhas e no seu livro que havia de ser mais uma vitória para ele e para o violão estremecido. Naquela tarde, estava sentado à mesa, corrigindo os dos seus trabalhos, um dos últimos, aquele que compusera no sítio de Quaresma, Os Lábios de Carola. Primeiro, leu toda a produção, cantarolando. Voltou a lê-la, agarrou o violão para melhor apanhar o efeito e empacou nestes. É mais bela que Helena e Margarida, quando sorri meneando a ventarola. Só se encontra a ilusão que adoça a vida, uns lábios de Carola. Nisto ouviu um tiro, depois outro. Que diabo? Pensou. Hão de ser salvos a algum navio estrangeiro. Repinicou o violão e continuou a cantar Os Lábios de Carola, onde encontrava a ilusão que adoça a vida. O livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma é dividido em 3 partes. Essas 3 grandes partes representavam os 3 grandes sonhos de Policarpo. Na primeira parte, ele começa a aprender a tocar violão e acredita que, através das modinhas brasileiras, haveria um resgate de sua cultura, ou da cultura brasileira. Já na segunda parte, ele se muda para um sítio e tenta tirar da terra tudo o que há de melhor, acreditando que ela era muito fértil. Já na terceira, através de sua participação na revolta, ele acredita que pode haver uma transformação no seu país. Bom, desde o título do livro já dá para perceber que o desfecho não será feliz. Porque, apesar de tantas lutas, o brasileiro Policarpo ele acaba sendo acusado de traidor e ele é preso e morto. Mas antes de sua morte, ele chega à conclusão de que tantas lutas, tantos sonhos foram em vão e de que sua pátria brasileira, que ele tanto sonhou e tanto almejou, não existiu. Esta é a sua escolta, Major Quaresma. Está na hora de virar herói. Herói? De quem? De onde, seu louco? Do Brasil, homem. Herói do Brasil. Apontar! Viva o povo brasileiro! Águia e Pindoranimá! Fogo! Descansar, armas! Agora a gente vai falar um pouco sobre as mulheres que Lima Barreto colocou em seu livro. Iríamos falar de 4, uma totalmente diferente da outra. Podemos começar com Olga, que é uma mulher muito determinada, uma mulher muito inteligente e considerada avançada para a época, que porém tem que fingir ser outra pessoa para se adequar aos costumes da época mesmo, que eram machistas, que eram opressores e esse tipo de coisa. Então, pra época ela era uma mulher submissa, mesmo que na cabeça dela isso não fazia sentido nenhum. E ela acaba tendo um casamento forçado, um casamento com um homem que ela não gosta, justamente pra se adequar a esses padrões da época. Vinha de um pendor próprio, talvez das proximidades europeias do seu nascimento, que a fizeram um pouco diferente das nossas moças. A sua natureza inteligente e curiosa se comprazia nas mais simples descobertas que seu espírito fazia. Agora a gente vai falar sobre Ismênia, vizinha de Quaresma e filha de militar, o que com toda certeza fez toda a diferença, porque ela era uma mulher que era totalmente subjugada às vontades da época, então sua única perspectiva de vida era casar e ter uma família, o que, assim como Olga, teve influência na vida dela, mais uma vez a pressão da sociedade, a opressão machista sobre essas mulheres. Na vida, para ela, só havia uma coisa importante:
casar-se. Mas pressa não tinha, nada nela a pedia. Já agarraram um noivo, o resto era questão de tempo. A terceira personagem que a gente vai citar aqui é Adelaide, irmã de Quaresma, que é uma mulher retratada no livro como alguém que não tem grandes perspectivas ou sonhos de vida. Isso porque ela basicamente viveu para cuidar do irmão, do pai e da família, e é isso. Com certeza tinha essa opressão da sociedade, né, sobre ela casar, sobre ela ter uma família, mas ela, vamos dizer, foi a solteirona. O Lima Barreto até utiliza esse termo para defini-la. Então, é a solteirona dentre essas mulheres que a gente vai citar. A velha irmã, atarantada, atordoada, sem direção, sem saber que alvitre tomar. Educada em casa sempre com um homem ao lado, o pai, e depois o irmão. Ela não sabia lidar com um. E a última é a Dona Maricota, mãe de Ismênia. É uma mulher opulenta, é uma mulher que para a sociedade era perfeita. Era uma dona de casa excelente, que fazia as economias de forma consciente. Uma mulher que se dedicava a seus filhos e também ao seu marido. E isso, para a época, era a perfeição. Muito ativa, muito diligente, não havia dona de casa mais econômica, mais poupada e que fizesse render mais o dinheiro do marido e o serviço das criadas. Logo que despertou, pôs tudo em atividade, as criadas e as filhas. Para o crítico Antônio Cândido, em seu artigo Os Olhos, a Barca e o Espelho, a literatura barretiana reflete na realidade uma fusão entre arte e vida, que vem um pouco da vontade do próprio autor de dissecar a natureza do homem, dissecar todos os mistérios que o envolvem. E isso era muito transformador para a época. A literatura nacional, ela na realidade era um reflexo, uma cópia do que se fazia na Europa, principalmente das convenções francesas, devido à Belle Époque. Por causa disso, e também da sua natureza mulata, filho e neto de ex-escravos, o Lima Barreto ele vai ser diversas vezes preterido. Então gera no autor esse sentimento de frustração, de ser uma pessoa que não teve tantas oportunidades por conta da sua literatura e por conta da sua pele. Ele vai se sentir uma pessoa deslocada no seu contexto. Então, como se ele estivesse à frente de seu tempo, nesse sentido. E isso aproxima o próprio autor da figura do Quaresma, que sucumbe na história e é frustrado em vida por conta dessa sociedade que vive de aparências e de convenções e que o passa a reprimir. Não só isso, mas especialmente nesse livro, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, um episódio específico reflete muito bem essa conexão entre o Quaresma e o Lima Barreto e essa fusão entre vida e arte, no qual o Quaresma, após escrever um requerimento pedindo para que a língua portuguesa fosse substituída pelo Tupi-Guarani como idioma oficial da nação, ele é tido como louco e ele é internado em um hospício. Esse mesmo episódio ocorreu com o autor, mas em um contexto diferente. A família do Lima, especialmente o seu pai, tinha um histórico de embriaguez e de cachaça. Isso vai ser refletido no próprio autor. Ele vai ser encontrado nas ruas de subúrbios cariocas, após ter sido atordoado com a cachaça de Paraty, muito famosa na época. Ele também vai ser internado. Então, a partir disso tudo, pode ser dito que, especialmente em Policarpo Quaresma, o Lima Barreto ele vai apresentar dois Brasis. Um Brasil idealizado, um Brasil republicano, que ele é falso, e um Brasil real, que é o Brasil dos subúrbios, é o Brasil dessa república que não é do povo, que não atende a todo mundo, a realidade de uma república que não incluiu ex-escravos, que não abarca o seu povo. Então ele faz muito essa crítica entre esses dois Brasils, especialmente nesse livro.
Doutor! Eu não sou louco. Eu sei. Aqui ninguém é louco. Suas! Aqui não sou eu. Aqui ninguém é louco. Além disso, como Quaresma, aqueles que militam e lutam por uma sociedade mais justa e igualitária muitas vezes são vistos como traidores da pátria e muitas vezes são assassinados por pessoas importantes na política e de alto poder que os consideram ameaças aos seus discursos. Como, por exemplo, temos Chico Mendes, que lutava pela conservação da Amazônia, e Marielle Franco, que lutava pelo direito dos negros. Assim, Policarpo, um livro escrito há tanto tempo atrás, pode representar a sociedade atualmente.